O filme da semana chama-se Virgin Territory, e se liga aí que esse filme é cheio de aventura. O filme inicia com um ladrão que se passa por um pintor ao fugir do rei, que ele queria cortar-lhe as mãos. Ele está fazendo pintura no teto da igreja quando encontra um sacerdote sem vida, acometido pela peste que assola o reinado. Os líderes da igreja vivem muito bem, e sabendo disso, ele pega-lhe as roupas e começa então a se passar pelo falecido. Não distante dali, um garoto chamado Lorenzo fugia de um rei chamado Gerbino. Lorenzo consegue escapar dos guardas, mas Gerbino ordena aos seus homens que o capturem vivo ou morto. Em outra cena, nos deparamos com uma linda jovem chamada Pampineia. Entristecida está, pois teve ceifada pela peste os seus pais. Gerbino a conforta e pergunta a ela sobre seu futuro. Ela diz que está prometida a um rei que logo chegará. Gerbino então lhe faz uma proposta, dizendo que se ela casar com ele, além de não ter que ir embora morar com o rei prometido, ela ainda viveria muitíssimo bem. Lorenzo vai até o túmulo dos pais de Pampineia e deixa suas condolências pela trágica morte. Pampineia observa o carinho dele pelos seus pais de cima de uma torre. Mas logo ele tem que sair dali, pois os guardas do rei estão na sua cola. Em uma fuga pela mata, ele é quase pego. Logo à frente ele encontra um homem que carrega um corpo. O homem diz que o morto é um jardineiro surdo e mudo de um convento ali perto. Lorenzo pergunta se ele poderia trabalhar lá no lugar do morto, mas vendo que o homem que carregava o defunto não batia muito bem da cachola, e acabou saindo rapidamente dali. A fim de se esconder dos guardas, sobe então em uma árvore. Logo em seguida, o galho que ele estava quebra, lançando Lorenzo ao chão, que acaba desmaiando. Algumas horas ali, ele então é encontrado por freiras que decidem levá-lo para o convento. Observando que ele estava inconsciente, elas então começam a tirar um proveito da situação. Lorenzo, voltando à consciência e percebendo o que está acontecendo, finge que está desacordado. A madre aparece e acaba com a graça do instante. Ele já acordado, a madre vê que ele não diz nada, então ela verifica se ele é surdo e mudo e pergunta a Lorenzo se ele consegue dizer alguma coisa. Lorenzo diz que não. Ele sabe que só pode ficar ali se fosse surdo e mudo. A madre então pede que leve ele para a casa de banho. Então, as freiras aproveitam um pouco mais do rapaz, que gostou muito do que viu. Pampineia e sua amiga estão na igreja orando, quando são perturbadas por alguns garotos. Gerbino chega na hora e pega os garotos no flagra, e quer dar uma lição a eles ali mesmo. Então surge o falso padre e põe banca, dizendo que ali quem mandava era ele, e que nada de mal aconteceria aos garotos ali dentro. Gerbino então acata, afinal de contas ele está dentro de um templo. Mas não muito satisfeito, ele leva os garotos para fora dali. Pampineia no outro dia resolve fugir dali, pois também não queria se casar com Gerbino, e vai para um convento. Ao avistar Lorenzo, ela questiona o porquê que ele está ali. As freiras então dizem que ele é só um jardineiro do convento e que cuida de algumas coisas. Mal sabe ela que o rapazão é um devorador de freiras. O pretendido de Pampineia chega para buscá-la para o seu casamento, e ele encontra-se com Gerbino, que lhe explica o que aconteceu, e conta ainda que Pampineia já não quer mais casar com ele e que agora vai se casar com Gerbino. O rei pretendido então sai à busca de Pampineia para saber o que realmente está acontecendo. Afinal de contas, ele veio de muito longe para buscar a sua prometida. Enquanto ele procura por ela, Pampineia está no convento levando água para o banho de Lorenzo, e ela alerta as freiras que o que elas estão fazendo é pecado. As freiras dizem que não estão fazendo nada. Com raiva de Lorenzo, Pampineia joga um balde de água na cabeça do rapaz. O pretendido de Pampineia é emboscado na floresta pelos guardas de Gerbino. Ele é o único a escapar com vida dali. No convento, Pampineia está a cada dia mais apaixonada por Lorenzo. Ela vai até o quarto dele para levar comida com o rosto coberto, para ele não descobrir que é ela. Pampineia então vendo Lorenzo e dá-lhe um beijo, pois ela está indo embora dali no dia seguinte. Antes de ir, ela conta para a madre que as freiras têm feito com Lorenzo, e que na verdade ele escuta e fala normalmente. A madre vai então falar com ele, e rapidamente expulsa ele do convento. O falso mudinho saiu sem falar um uai. Ao escutar o barulho da carroça, Lorenzo vê a Pampineia e pede carona para ela. E rapidamente ela diz que não, afinal de contas ela ainda está brava com ele.
Então ele vai correndo atrás. Na passagem ele vê o falso padre, que por medo de represália do Gerbino vai parar no mesmo convento, se tornando assim o novo leão devorador de freiras, assumindo o papel de Lorenzo. O prometido de Pampinéia, ao fugir de Gerbino pela mata, encontra numa cachoeira uma linda mulher. Eles começam a conversar, então ele comenta que vai se casar com uma mulher muito linda chamada Pampinéia, e que seus destinos já estavam traçados. A garota, que de boba não tem nada, logo vê a oportunidade de virar rainha e inventa que se chama Pampinéia e que está prometida a um rei. E como ele nunca tinha visto pessoalmente Pampinéia, acaba acreditando nela, que por sinal é muito linda. E é claro que falando com aquele olhar ali, sem roupa, difícil o homem que não acredita. E eles então acabam se envolvendo. Lorenzo chega com Pampinéia até o vilarejo. Quando ele já estava indo embora, ela o convida para entrar e comer alguma coisa. Já lá dentro, Lorenzo comenta de um beijo que nunca esqueceu de uma das freiras, antes de sair do convento, e confessa que está apaixonado por ela. Pampinéia pergunta se foi a garota que vendou ele. Lorenzo então fica surpreso, pois ninguém viu eles se beijando. Então ele percebe que ela era a mulher que ele havia beijado. Já do lado de fora, prestes a beijar Pampinéia, Gerbino chega e, enfurecido, voa para cima do garoto e tenta acabar com Lorenzo, que consegue escapar de todos os golpes. Pampinéia, desesperada para salvar Lorenzo, diz a Gerbino que irá se casar com ele se deixasse Lorenzo vivo. E Pampinéia acaba então sendo agora obrigada a se casar com Gerbino para salvar a vida de Lorenzo. Depois de alguns dias, Pampinéia acha que Lorenzo ainda está em risco. Então, para tirar a dúvida de Gerbino de que ela ainda pensa no garoto, ela pede para o Gerbino marcar o casamento o quanto antes. E ele então, mais do que depressa, manda 2 de seus homens ir buscar um padre. E acaba vindo quem? Sim, o falso padre. Pampinéia então o suborna para ele atrasar o casamento o máximo possível, pois ela acredita que Lorenzo ainda vai salvá-lo. E conta o quanto ela está apaixonada pelo garoto. Lorenzo é levado por 2 guardas de Gerbino para a mata, mas antes dos capangas agirem, Lorenzo acerta um duplo soco neles e foge para o mato. Logo em seguida, ele avista o prometido de Pampinéia rumo ao vilarejo, então o segue na máxima de sua coragem. Enquanto isso, o casamento de Pampinéia e Gerbino começa. O padre então, como foi pago, começa a enrolar, mas Gerbino é sem paciência e coloca a espada no pescoço dele e exige que se apresse. E logo nos finalmente o prometido chega a cavalo, interrompendo o casório. Lorenzo chega correndo e ajuda o prometido a recuperar o que era seu. Então sobra somente os 3. Gerbino luta contra o prometido de Pampinéia e acaba levando a pior. Agora então Lorenzo tem a oportunidade de se vingar de tudo o que Gerbino fez para ele, mas por um descuido, Gerbino acaba caindo em um poço profundo. Então Lorenzo pôde lutar com o prometido pela mão de Pampinéia, mas vendo então que ela terá mais futuro ao lado de um rei, ele então abre mão dela por amor, para que ela se case com o rei e cumpra assim o seu destino. Porém, quando Pampinéia chega e tira a venda para o prometido diz que ela não é Pampinéia, e que Pampinéia, que é o amor da vida dele, está logo atrás, seria aquela mulher que ficou na cachoeira com ele, e diz que é com ela que ele quer se casar, dando assim a oportunidade que Pampinéia tanto queria. E sem perder tempo, então ela corre atrás de Lorenzo, que já estava indo embora triste. Mas enfim, eles conseguem ter um final feliz.